O deputado Glauber Braga encerrou a greve de fome depois de um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Depois de fazer um acordo com a cúpula da Câmara, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, encerrou a sua greve de fome. Ele começou o protesto em 8 de abril, já estamos no dia 17 de abril, ao ver avançar o seu processo de cassação. O anúncio aconteceu no final desta tarde. Glauber convocou representantes dos movimentos sociais e declarou que terminava o período sem comer. Aspas dele: nós não estamos suspendendo a luta contra o orçamento secreto, o poder oligárquico e a responsabilização dos assassinos de Marielle contra os golpistas de plantão. A sinalização do acordo foi feita no perfil do X de Hugo Mota, a gente vai procurar esse post, e no post o presidente da Câmara se comprometeu a conceder 60 dias para Glauber se defender da possibilidade de perda de mandato. Ele agrediu um integrante do MBL e foi acusado de falta de decoro parlamentar. A saída encontrada estica a permanência de Glauber na Câmara até o fim de junho. Mota ponderou que o prazo de 2 meses começa a contar a partir da decisão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, sobre um recurso que será apresentado pelo deputado. Achei aqui o tweet do presidente da Câmara, Hugo Mota, e ele diz o seguinte: em diálogo com a deputada Sâmia Bonfim, que é a companheira do deputado Glauber Braga, e com o líder do PT, está aí na tela para vocês, o deputado Lindenberg Farias, avançamos para o fim da greve de fome do deputado Glauber Rocha. Garanto que, após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de completar 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar. Após esse período, as deputadas e os deputados poderão soberanamente decidir sobre o processo. Andressa Matais, o que dá para entender aí é que o mandato do Glauber Braga não está garantido. O que foi feito aí foi uma trégua para que ele não morresse, basicamente, né? Para que ele encerrasse a greve de fome, e ele vai ter aí mais prazo para se defender. O mandato dele não vai ser tomado sumariamente. O Hugo Mota estabeleceu uma régua, né? Então agora, quando um deputado tiver os seus interesses contrariados, basta fazer greve de fome que ele vai lá e vai atender o interesse do deputado. Essa questão de greve de fome, porque ele está correndo risco de perder o mandato, é uma coisa, parece uma criança que não aceita as regras do jogo, né? Ele tomou uma atitude, foi julgado pelos seus pares por isso, concordando ou não. Cabe a ele cumprir a decisão que foi tomada pelos seus colegas. Não, vou fazer greve de fome aqui se não fizerem o que eu quero e atentando contra a própria vida. Pelo amor de Deus, né? A gente já viu episódios assim na Câmara em outros momentos também. Isso nunca dá em nada, porque não é com esse tipo de pressão, mas sim com argumento, com debate, com discussão na política que se consegue, né, se reverter as coisas ali. O Glauber é um aliado do governo Lula, o governo poderia entrar com o seu peso ali, ele tem uma base no Congresso para pedir votos a favor do Glauber e fazer toda essa operação política, ao invés desse tipo de cena que a gente viu aí, que eu acho lamentável. Na minha avaliação, errou o presidente da Câmara. É claro, está diante ali de um drama, né, humano, uma possibilidade ali de uma tragédia ali dentro do Congresso, mas errou porque não deveria ter negociado, porque se for assim, então, basta, daqui a pouco vai ter lá, todo o Centrão vai ficar lá, o PL, fazendo greve de fome para poder votar, então, a anistia do Bolsonaro, e aí ele vai ter que colocar para votar. Então, o Hugo Mota, na minha avaliação, está uma tragédia com o presidente da Câmara. A gente já está em abril, quase maio. A Câmara não votou praticamente nada. A Câmara está parada. Só agora que as comissões foram instaladas. Não tem nenhum tema de relevância nacional que está sendo discutido na casa. Ele não tem curso com o Congresso. Sabe o que a gente está vendo, Raquel? O Arthur Lira está voltando com muita força. Então, quem está operando a casa ali nos bastidores é o Arthur Lira de novo, porque o poder não aceita espaço vazio. Então, o Hugo Mota não sai mais do exterior. Uma semana, mais de uma semana, passando a Páscoa com a família nos Estados Unidos. O feriado é agora, né? Sexta-feira e segunda. Ele viajou semana passada
surpreendeu até os aliados dele. Então, ele precisa ficar mais no Brasil e comandar a Câmara, como ele prometeu fazer ali na campanha. Professor Cláudio Couto, o Glauber Braga ele estava muito sem alternativa, né? Ele estava sendo perseguido ali pelo Centrão por conta do orçamento secreto, das denúncias que ele fez sobre o orçamento secreto. A Andressa até escreveu uma coluna bem esclarecedora sobre isso. Ele estava sem um respaldo forte dentro do Congresso Nacional por uma injustiça que ele estava sofrendo ali muito clara. Ele recorre a esse expediente da greve de fome, acho que é ali como um último recurso. E o que a gente sente no posicionamento ali de Hugo Motta, que ele não está sendo cassado ou não está nesse processo de cassação pela essa agressão ao integrante do MBL, infelizmente, é muito bom frisar, já teve diversas agressões ali dentro do Congresso Nacional, coisas muito mais graves, xingamentos, e ninguém foi cassado por causa disso, né? Esse é um comitê, uma comissão de ética que praticamente só caça assassino. Ele está sendo cassado porque ele vai sendo combativo ali em relação ao orçamento secreto. Então, ele lança mão desse artifício, consegue uma certa mobilização e parece que tudo que o Hugo Motta garante a ele ali é uma trégua. Como é que o senhor enxerga esse processo? Olha, eu concordo com você e, Andressa, eu vou desculpar, mas eu vou discordar de você assim, completamente. Eu não acho que o deputado está fazendo beicinho, né? Eu acho que, na realidade, ele é vítima, claramente, de uma injustiça, de uma perseguição. Há uma situação muito clara de 2 pesos e 2 medidas aqui. O próprio relator do processo dele na Comissão de Ética, o deputado Paulo Magalhães, é um deputado que há alguns anos ele foi a um lançamento de livro no Congresso Nacional, desferir socos e pontapés no autor do livro porque não gostou do teor do livro, que criticava, né, o tio dele, o Antônio Carlos Magalhães, que era não à toa conhecido como Toninho Malvadeza. Então, na realidade, esse mesmo deputado se sentiu com autoridade, com legitimidade para pedir a cassação do outro, que fez o quê? Erradamente. Acho que não há dúvida quanto ao erro do Glauber. O Glauber Rocha não, foi no mesmo erro. No Glauber Braga, né, que botou para fora um sujeito que estava lhe acossando, lhe assediando há semanas. Inclusive, naquele mesmo dia, xingando sua mãe, que veio a falecer 15 dias depois. Ou seja, vivia uma situação difícil. Aquele esquema que a gente conhece bem do MBL de ficar provocando as pessoas até que elas percam a paciência para depois lacrar com isso nas redes sociais. E era isso que estava acontecendo. Então, o deputado estava nessa situação, teve uma reação excessiva, né, que não deveria ter tido, mas até dá para compreender o contexto em que ele teve essa reação, é diferente do outro que foi lá bater numa pessoa que lançou um livro. Não era uma situação imediata de um contato, de um achaque, de um assédio, né, de alguém que está lhe importunando naquele momento. Ainda assim, é uma desmesura. Quer dizer, esse sujeito, que é o relator, não sofreu nenhum tipo de sanção. Está metido com orçamento secreto. Ele vem e sofre uma sanção desse tipo, né? Então, há uma desproporção tão grande e, claramente, uma intenção, acho que você bem colocou, Raquel, que não é de puni-lo pelo ato que ele teve de colocar o sujeito do MPL para fora, mas que é, na realidade, retaliá-lo pela postura que ele tem tido, muito acerbamente crítica, ao ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, que, ao que tudo indica, é realmente a pessoa por trás de todo esse processo, e a vários dos seus colegas que estão também se locupletando com o orçamento secreto, né, e com as suas derivações. Então, se a gente tem uma coisa muito grave aqui, que ultrapassa em muito o caso particular do Glauber Braga. Qual é o problema grave? Sempre que houver um adversário incômodo, se ele for minoritário, junta-se uma maioria para cassar o seu mandato. Isso é uma ameaça à democracia brasileira. Isso é uma ameaça ao direito de oposição. Isso é uma ameaça à condição de fazer política na condição minoritária, sendo uma pedra no sapato de adversários. Se a gente permite que isso caminhe, a gente está, na realidade, criando o pretexto para começar a tirar o direito de participar do processo político daqueles de quem nós não gostamos. Então, é por isso que eu não vejo, nesse caso, a greve de fome como birra, como beicinho, né? Eu acho que, nesse caso, ele foi um último recurso de alguém que, muito claramente, é vítima de um processo kafkiano. Eu acho que é disso que se trata aqui.
Muito obrigada, gente. Encerramos aqui o bloco de news do UOL News. Vamos entrar no bloco de esporte, mas antes, eu preciso agradecer a eles, professor Cláudio Couto, que me fez companhia aqui em São Paulo, no estúdio, nossa querida Andressa Matais, lá em Brasília. Um bom feriado para os dois. Beijo grande. Obrigado. E a gente vai partir, ó.